Olá, estamos retomando então o assunto que nós tínhamos iniciado na aula passada, quando eu expus os conflitos africanos, os conflitos no continente africano e elenquei alguns mapas falando desses conflitos. O último conflito que eu citei era que nós íamos falar sobre o Congo belga, ou sobre o Congo, que mais tarde ficou conhecido também como Congo belga. Essa região do Congo ela passou por uma situação de privatização do seu espaço territorial como um todo. Privatizou-se o país todo. O país todo estava na mão de apenas uma pessoa. Quem era essa pessoa? O rei Leopoldo II, rei da Bélgica. Ele, em dado momento da história, decidiu que ia comprar a Bélgica e chegou lá e determinou que aquilo lá era dele. Essas ideias são ideias deterministas. Ideias deterministas dizem que algumas nações, alguns países, alguns povos são mais capacitados para dominar sobre os outros, e os outros têm que se submeter porque são menos capazes, são menos capazes de se autogerenciar, por exemplo. Então, era com base nessa ideia tosca, idiota, que foi rebatida mais tarde com o possibilismo, que o rei Leopoldo se apropriou indebitamente de um país inteiro chamado Congo, na África. Ele deu um nome para essa região, chamou de Estado Livre do Congo. E aí caiu-se como se fosse um inferno sobre essa região desse país africano, promovido por esse Lorde belga, né, que foi o rei Leopoldo, que é essa figura que vocês devem estar observando agora aí, em pé na sua majestosa posição. Então, essa figura infame promoveu um dos maiores massacres da história humana. Como é que aconteceu isso? Ele acreditava fervorosamente que as colônias ultramarinas eram a chave para o crescimento econômico dos países europeus. E com base nisso ele fez todas as atrocidades que fez. Então lá em 1876 ele começou a se apropriar da região do Congo. Ele pediu emprestado para a Bélgica, que não queria tomar economicamente o Congo, e achava que tinha uma outra concepção. Então o parlamento belga emprestou dinheiro para ele, e ele, com base naquele capital, contratou um exército pessoal e se apropriou do Congo. Com dois nomes ele deu para essa apropriação indébita. Era chamada de Sociedade Internacional Africana, ou ainda a Associação Internacional para Estudo e Civilização do Congo. Assustadoramente ele pensava assim. Em 1878, 2 anos depois, o explorador, ele contratou um determinado explorador, o Henry Stanley, para se apropriar ainda mais do Congo. Em 1884 e 85 acontece a Conferência de Berlim. E lá na Conferência de Berlim, 14 países reconhecem a propriedade do Congo em favor do rei Leopoldo. Então, mais tarde ele é denunciado pelas suas atrocidades, mas nós temos que lembrar que 14 países, os maiores países do planeta, entre eles Estados Unidos, Inglaterra, França, todos eles aprovaram o que o rei Leopoldo estava fazendo lá no Congo belga. E para ele realizar essas atrocidades, ele tinha uma força, um exército que chamava-se La Force Politique, né, um nome específico que ele deu para o exército pessoal dele. E aí o que acontecia? Atrocidades mil. Incontáveis mulheres e crianças tiveram seus braços simplesmente amputados, porque as famílias não conseguiam atender a cota exigida primeiro dos marfins, e quando o marfim entrou em decadência, da seiva, que era a borracha. Ele obrigava as pessoas a trazer borracha. E aquele membro da família que não conseguia trazer a quantidade suficiente de borracha que ele determinava, ele mandava na frente do membro amputar o braço do filho, amputar a perna da filha, enfim. Era um regime de atrocidade, né?
Vocês estão vendo aí imagens que mostram essas amputações. Vocês estão vendo aí também imagens de africanos, de congoleses, segurando as mãos de colegas ou de filhos seus, porque eles não atingiram a cota. E a imagem fica evidente para nós que eles estão segurando de forma obrigatória para ser fotografado, para ser registrado isso, né? Então era um regime de atrocidades mil mesmo, então não tinha limite para esse processo de atrocidade que eles realizavam. As crianças da mais tenra idade também estavam sujeitas à mesma punição se elas não cumprissem a cota da coleta diária da seringueira, né? Vocês estão vendo aí um conjunto de imagens das ações civilizatórias do rei Leopoldo. Então, assim, coisas assustadoras. Essa imagem que está colocada agora aí, ela é mais aterradora ainda. Por quê? Porque se você observar essa imagem que está colocada aqui agora, olhem para o congolês que está bem na ponta aí, eles percebam que ele está sem o nariz, é arrancado o nariz inteiro. Arrancou o nariz da pessoa, por quê? Porque ela não cumpriu a cota de borracha que foi determinada a ele. Era arrancado nariz e orelhas. E aí nós temos que chamar a atenção, eu fiquei assustado quando vi tudo isso, mas nós não podemos nos eximir disso também, porque aqui no Brasil os bugreiros também iam para as regiões do interior da floresta buscar os nativos, os bugres que eles chamavam, e eles tinham duas funções, ou trazia o nativo ou trazia a orelha do nativo. Se ele trouxesse o nativo se tornava escravo. Se ele não trouxesse o nativo tinha sido exterminado, ele tinha matado o nativo lá no campo. E aí era uma coisa assustadora, porque em dado momento da história, e eu vou ler esse relato para vocês entenderem o que é que está colocado aí para nós. Percebam o seguinte, então. Eu vou me permitir fazer a leitura porque é importante. Olha o que diz. O escritor Peter Forbath escreveu em The River Congo, ou seja, o Rio Congo, o seguinte relato. Os cestos de pés e mãos decepadas depositados aos pés dos pós-comandantes europeus tornaram-se o símbolo do Estado Livre do Congo. A coleção de mãos se tornou um fim em si mesmo. Os soldados da Força Pública os levavam para as estações no lugar da borracha. Eles até saíram para colhê-los em vez de colher borracha. Os soldados traziam os pés e mãos, mas não se preocupavam em trazer borracha. Por quê? Porque se eles se tornaram uma espécie de moeda, eles vieram a ser usados para compensar os déficits na cota de borracha que não tinha sido atingido. As pessoas exigidas pelas quadrilhas de trabalho forçado e os soldados da força pública receberam seus bônus com base na quantidade de pés e mãos que eles depositavam. Só para nós termos uma ideia da situação assustadora que era a coleta de pés e mãos e colocados diante do rei Leopoldo aí. Essa imagem que vocês vão observar agora, ela é mais aterradora ainda. Por que eu acho que ela é mais aterradora ainda? Porque ela mostra um pai olhando para os pés e mãos de sua filha. Olha o relato que foi feito. Quem fez o relato é Alice Harris, responsável por descobrir e divulgar ao mundo as barbaridades perpetradas pelas ordens do rei Leopoldo II da Bélgica. Então perceba o que está dito ali. Ele não havia cumprido a sua cota de borracha naquele dia. Então os superintendentes nomeados pela Bélgica cortaram a mão e o pé da filha. O nome dela era Boali.
ela tinha apenas 5 anos, então eles a mataram. Mas eles ainda não estavam satisfeitos, então eles mataram a sua esposa também. E porque isso não parecia cruel o suficiente, canibalizaram Boali, sua mãe. E eles apresentaram a Nissala. Nissala é esse africano que está olhando para os restos mortais ali da sua filha. Eles apresentaram a Nissala os restos e as sobras do corpo outrora vivo de sua filha querida. Tem um outro relato que eu vou fazer questão de ler para vocês, porque ele também é assustador. Olha o que diz um oficial belga. O relato está no livro do autor que eu vou citar no final. Ele diz assim, ó: para se ter uma ideia de tanta desumanidade, basta observar o que disse um oficial conhecido como Fievs, tentando justificar a chacina de 100 pessoas, quando estas não conseguiram fornecer aos seus soldados o peixe e a mandioca exigidos. Eu fazia guerra contra eles. Um exemplo bastava: 100 cabeças cortadas fora e a estação voltava a ser abastecida com fartura. Meu objetivo final é humanitário. Eu mato 100 pessoas, mas isso permite que outras 500 vivam. Edmund Morel, que é uma das maiores vozes que ecoaram contra o trabalho escravo dos africanos, ele dizia o seguinte: o Congo é uma sociedade secreta de assassinos, tendo um rei como cabeça dessa sociedade secreta. Então, Leopoldo, ele privatizou um determinado país. É isso que acontece com as privatizações. As privatizações são um câncer para qualquer Estado democrático de direito. Pensemos nisso. Fiquem atentos que ainda vou fazer um outro vídeo falando sobre o continente africano e sobre todas as atrocidades que esse continente já sofreu.